Bom dia, gente. Estamos aqui apresentando sobre o elemento cobre. Nosso grupo é composto por mim, Vitor Moura, e pelo meu parceiro Matheus Carlos de Souza. Bom, dando início à apresentação, o cobre é um elemento químico pertencente ao grupo dos metais de transição, com número atômico 29 e com 63,54 de massa atômica. Está localizado no quarto período e no grupo 11 da tabela periódica. Trata-se de um metal mais antigo usado pelo homem, sendo usado para fazer ferramentas, utensílios, telhados, armas e esculturas há cerca de 3.300 anos a 1.200 anos antes de Cristo, na conhecida Idade do Cobre. O cobre é um dos metais raros que podem ser encontrados na sua forma pura na natureza. No entanto, é mais comum extraí-lo de minérios como a calcopirita, a cuprita, a malaquita, a calcosita e a covilita, sendo a calcopirita responsável por cerca de 60% das reservas mundiais de cobre. Os maiores produtores de cobre do mundo são o Chile com 34%, o Peru com 8%, os Estados Unidos com 7,5% e a China com 6%. Falando agora um pouco sobre a extração do cobre, para extrair o cobre dos sulfetos existem algumas etapas. A primeira etapa seria a trituração em a moagem. Nela, o minério passa por uma britadeira e por um moador até chegar a pedaços que estão entre 0,05 a 0,5 milímetros de espessura. A segunda etapa se trata da flotação, na qual são adicionados diferentes compostos químicos em tanques de água que reagirão com o minério de cobre. Como o cobre não se mistura com a solução de compostos químicos, ele flutuará, resultando numa espuma que contém uma concentração entre 15 a 30% de cobre metálico. É importante perceber que essa solução que não se mistura com o cobre formará um lodo chamado ganga, que é altamente poluente e precisa ser tratado por uma série de processos. Essa espuma, então, é decantada e filtrada, assim produzindo um concentrado que passará por um forno chamado flash, que eliminará grande parte das impurezas e do enxofre misturado no cobre, obtendo assim o mate. O mate tem cerca de 45 a 60% do concentrado de cobre. O mate então passará por um processo de ustulação, no qual ele é levado a um conversor, onde ocorrerá sua oxidação, sendo eliminado todo o seu enxofre e assim obtendo o cobre bruto ou o cobre blister, que terá pureza de até 98,5%. Ainda, ele pode passar por uma etapa de refino, que pode ser térmico, que chega a uma pureza de até 99%, ou eletrolítico, que chega até 99,99%. Agora vamos discutir um pouco sobre as principais propriedades do cobre, a começar pela condutividade elétrica e térmica. Então, entre os metais não preciosos, o cobre é o que apresenta resistência elétrica mais baixa. Isso garante uma excelente condutividade elétrica. Além disso, o cobre pode conduzir calor até 8 vezes mais que outros metais. Isso tudo acontece porque todo metal, apesar de possuir caráter metálico dominante, ele também apresenta caráter covalente nas suas ligações. E quanto menor o número de elétrons de valência de um átomo metálico, maior vai ser a predominância da ligação metálica. Isso vai fortalecer o mar de elétrons e as propriedades metálicas. Então, nessa circunstância, o cobre possui um caráter metálico muito forte, porque ele só possui 2 elétrons na camada de valência. A prata, por exemplo, que tem melhor condutividade que o cobre, só tem 1 elétron. Seguindo essa linha, o potencial padrão de redução do cobre é de 0,36 volts e a sua resistividade é de 0,0162 ohms por milímetros quadrados. Devido a essas propriedades que eu acabei de mencionar, o cobre é excelente para encanamento de água quente, já que ele não é atacado pela água como é o ferro. Além disso, ele é perfeito para a produção de fios, cabos, motores e equipamentos elétricos no geral. Agora comentando um pouco sobre a propriedade de reatividade. O cobre ele é pouco reativo, como a gente pode ver indicado na fila de reatividade dos metais. Isso vai significar que o cobre possui menor tendência de doar os seus elétrons de valência. Então, ele possui maior energia de ionização. Já sobre a maleabilidade e ductilidade, essas propriedades são explicadas devido ao cobre possuir estrutura cristalina cúbica de face centrada, de forma que, sob pressão, as faces dos cubos que são formados por essa estrutura podem escorregar e deslizar uns sobre as outras. Isso vai tornar o cobre um material dúctil e moldável, ele pode ser dobrável, por exemplo. Por outro lado, a mobilidade dos elétrons
também influencia nessas propriedades. E como eu acabei de comentar, o cobre possui um forte caráter metálico e, portanto, os seus elétrons têm muita mobilidade. Comentando um pouco sobre o cobre como elemento de liga, no aço ele pode ser adicionado para aumentar a resistência à corrosão, já que essa é uma das características mais marcantes que o cobre tem. Ele não oxida, o que não significa que ele não sofre influência do ambiente, né? Que, por exemplo, quando ele entra em contato com umidade, ele acaba formando uma camada esverdeada. No alumínio, o cobre ele pode ser usado para aumentar a resistência mecânica. Agora vamos discutir um pouco sobre as principais ligas de cobre. O bronze ele é formado por até 12% de estanho. Ele é a liga metálica mais antiga que existe e tem 6.000 anos de idade. O bronze ele vai ter mais dureza e vai ter mais resistência mecânica que o cobre. Ele também tem uma boa resistência à corrosão e uma boa condutividade. Já o latão, ele vai ter de 5 a 45% de zinco. Ele é dúctil, maleável, tem boa condutividade elétrica, boa resistência mecânica, ótima resistência à corrosão, e assim como o cobre, uma das características dele é que ele pode ser trabalhado a frio. That's all, folks.